Produzir conteúdo para as redes é só gravar? Oi, gente, eu sou May do Chá de Prosa e eu fiquei um bom tempo sem produzir conteúdo, mas eu vim gravar esse vídeo para vocês justamente para falar sobre isso, sobre a demanda da produção de conteúdo na internet, como isso afeta a saúde mental das pessoas e como isso fez vários produtores de conteúdo que eu acompanhava na época em que eu era muito ativa no YouTube sumirem das redes, pararem de produzir ou então reinventar completamente a forma como eles produziam conteúdo. Eu vou começar contando um pouquinho sobre a minha experiência, né? Bom, eu produzia para o Chá de Prosa desde 2013 e eu acabei ficando de 2022 até agora sem produzir conteúdo e basicamente afastada das redes sociais. Eu recebi algumas mensagens de vocês ao longo desse tempo, em meses diferentes, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, e as pessoas sempre me perguntavam: Mari, você sumiu? Pra onde você foi? E eu vejo que isso não aconteceu só comigo. Porque eu acompanhava vários canais, tinha vários canais de amigos meus por aí que simplesmente pararam de produzir conteúdo. E isso é realmente um desinteresse das pessoas de produzir conteúdo? Ou isso é a forma como a produção de conteúdo demanda parte da gente e não entrega a satisfação, o resultado, aquele calor como ele entregava no começo? Antes de mais nada, eu queria convidar vocês a me seguirem lá no Instagram, porque eu tô produzindo conteúdo diário pra lá sobre livros, sobre crochê e sobre alguns projetinhos que eu tenho que eu vou gravar num outro vídeo. Esse foco aqui vai ser mais em discussão, então me acompanhem por lá caso vocês tenham interesse em falar mais sobre livros, falar mais sobre crochê, falar mais sobre as minhas coisas. Eu nunca tinha produzido conteúdo pro Instagram, mas finalmente eu me convenci de que é muito divertido mesmo se a gente fizer as coisas de um jeito que tem a ver com a nossa identidade. Sobre a produção de conteúdo. Quando eu comecei no YouTube, era 2014 mesmo. Eu tinha um blog já em 2013, em 2014 eu migrei pro YouTube, e a época auge do Booktube aí começou em 2015, onde todo mundo se conhecia, participava de vários eventos, ela se estendeu para mim até 2021, com o fim da pandemia. Durante a pandemia a gente teve o auge das lives de leitura, dos sprints, a Twitch, enfim, várias coisas aconteceram em 2020 e 2021, e eu participei de todos esses momentos. E eu vi que o resultado do YouTube para mim e a forma como eu tinha que produzir conteúdo, elas eram muito diferentes. Quando eu comecei no YouTube, lá em 2014, a gente era basicamente uma comunidade pequena literária, em que cada pessoa gravava vídeos sobre as suas próprias leituras, cada um falava sobre o que estava lendo, cada um comentava os seus livros favoritos, os seus projetos, as suas coisas, e a gente era muito interativo. Eu me lembro de vários blogs literários daquela época e de autores nacionais e como era tudo tão pequenininho, era tudo tão fechadinho, e a gente ainda assim sempre conseguia chegar em pessoas novas. Eu cheguei em menos de 2 anos no canal aos 1.000 inscritos, saindo basicamente do nada, sem conhecer ninguém, e só, assim, conhecendo pessoas, entregando conteúdo, fazendo vídeos, produzindo, e enfim, esse tipo de coisa. De lá pra cá, nós chegamos em quase 20.000 seguidores. Nós chegamos a chegar a 20.000 seguidores, mas como eu fiquei 2 anos parada, ele deu uma baixadinha. Vamos tentar voltar pros 20.000 seguidores agora. Mas nesse tempo, muita coisa se reinventou no mundo da produção de conteúdo. E uma das coisas que mais me chateou e que eu acho que mais fez eu me afastar por 2 anos, até eu conseguir entender como eu gostaria de produzir o conteúdo de novo, foi a questão de massificação do conteúdo. Eu vi um vídeo muito interessante sobre isso da Tati Leite no canal dela, e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês assistirem também, onde ela fala sobre a anti-intelectualidade e sobre produção de conteúdo no geral. E eu acho que as redes sociais, o algoritmo delas acabou criando um bloqueio no conteúdo criativo das pessoas. Quando a gente criava lá no começo, cada um falava sobre os seus próprios livros. Eu nunca fui a pessoa de ler os livros que estão na hype. Eu gostava de, sim, leio livro de hype. Não acho que tenha nada de especial em você não ler livros hypados nem nada do tipo. Mas eu sempre lia os livros da hype depois que essa hype passava, porque eu tenho um fluxo de leitura um pouco diferente desse fluxo de leitura maravilhoso que algumas pessoas têm de ler vários livros no mês. Eu já tive esse fluxo, mas com a vida corrida do jeito que ela é atualmente pra mim, ele não é possível. Então eu lia as coisas no meu próprio ritmo. Eu lia livros que eu queria ler e eu falava sobre eles. E com o tempo eu fui vendo que o algoritmo do YouTube ele não entregava o meu conteúdo da mesma forma que ele entregava quando eu falava dos livros hypados. Então, em vários momentos, eu me sentia meio que na obrigação
de ler os livros que estavam em alta para produzir conteúdo sobre eles. Muitas pessoas, quando dão dicas de produção de conteúdo, elas falam pesquise as hashtags que estão em alta, pesquise os termos de busca que estão em alta, para você poder produzir o conteúdo de acordo com a demanda. Quando a gente faz isso, a gente tem resultados melhores e a gente acaba produzindo dessa forma, sempre falando dos termos que estão em alta. O que acontece? Os termos em alta são os mesmos para todo mundo. E aí a gente gera uma comunidade literária toda, onde todo mundo vai falar sobre os mesmos livros, porque aqueles são os livros em alta. E os livros que não estão em alta, que não foram hypados por alguma trend, que não foram recebidos com um investimento alto de publicidade das editoras gringas, das editoras nacionais maiores, dos autores que já têm um nome, eles acabam sumindo dentro de uma pilha de leituras que ninguém vai ler para produzir conteúdo, porque aquele conteúdo não vai ser entregue para ninguém, porque as pessoas não estão procurando o livro. E como elas vão procurar o livro se elas não sabem que esse livro existe, porque não existe conteúdo sobre eles? Então cria-se um ciclo em que a gente acaba falando sobre as mesmas coisas e retroalimentando aquele mesmo assunto várias vezes, e as coisas novas que estão aqui que a gente gostaria de conhecer não chegam no nosso conhecimento. Isso acaba, depois de um tempo, te deixando completamente frustrado com a produção de conteúdo. Foi o que aconteceu comigo. E eu queria, inclusive, saber se tem algum ex-booktuber aqui assistindo esse vídeo que sentiu a mesma coisa. Sentiu que teve que começar a fazer leituras que não estava afim naquele momento. Teve que inverter a lógica da fila de leituras para produzir um conteúdo que estava lá em trend, que ia dar um resultado, ia trazer a visibilidade do canal de volta. Eu acho que a gente tem aqui dois caminhos para escolher, e eu vejo que tem muitos produtores que falam sobre esses caminhos. A Tati fala sobre isso no vídeo dela também. Eu sinto que a gente pode escolher falar sobre as coisas que estão em hype e alimentar novamente esse ciclo do algoritmo que fortalece sempre os mesmos nomes, que fortalece sempre os mesmos estilos, ou a gente pode escolher sair desse ciclo e produzir um conteúdo que tenha mais a nossa cara. E tentar, meio que dar murro em ponta de faca às vezes, mas tentar fazer esse conteúdo sair da gente e pelo menos chegar em mais pessoas, mesmo que essas pessoas não sejam o volume de pessoas que a gente conseguiria chegar se a gente produzisse o conteúdo que o YouTube quer que a gente produza. Além disso, no vídeo da Tati, ela também comenta uma coisa sobre a anti-intelectualidade e como isso foi usado em vários momentos para deslegitimar a criação de conteúdo das pessoas e deslegitimar a opinião dos booktubers. A gente teve problemas sobre isso anos atrás, eu já fiz um vídeo respondendo uma pessoa que tinha essa opinião. Se vocês procurarem no canal, vocês vão encontrar. E eu quero falar aqui novamente, não é a leitura da pessoa, não é o fato dela ler fantasia, dela ler romance, que faz dela uma pessoa menos intelectual. O que é chamado hoje em dia literatura de entretenimento, que é um termo que inclusive me desagrada em vários pontos, porque coloca a literatura como algo menor em comparação com outros livros, e normalmente o fator que separa essas duas leituras aqui é um fator muito especificamente social e não um fator de grandiosidade literária. Mas a literatura de entretenimento, como termo, ele acaba deslegitimando a opinião dos booktubers. Por quê? Literatura de entretenimento normalmente está muito ligado com aquilo que eu falei da demanda das redes sociais. Os livros que são trend nas redes sociais são os livros normalmente considerados literatura de entretenimento. Dificilmente você vai ver aqui um clássico ou um livro considerado mais cabeça ou mais alta literatura. Como uma trend, a gente é jogado para os livros que são romances, que são fantasia, normalmente livros escritos por mulheres envolvendo fantasia são muito jogados nessa gama aqui do livro de entretenimento. E o livro, literatura de entretenimento, esse termo, ele também coloca o livro num patamar ali de que aquilo é apenas entretenimento. Aquilo tá ali só para se divertir. A literatura nunca é só divertimento. A literatura, ela te coloca em contato com a realidade da pessoa autora, ela coloca você em contato com uma realidade muitas vezes diferente da realidade onde você vive, e essa é a grandiosidade da literatura. O que delimita um livro ser clássico e alta literatura e outro livro ser literatura de entretenimento é puramente uma estética favorecida como sendo mais intelectual do que outra.
Quando eu fiz a faculdade de jornalismo, eu tive o gostinho presencial desse tipo de preconceito literário, que foram algumas pessoas me dizendo que, como eu estava estudando jornalismo, eu não devia estar lendo fantasia, eu devia estar lendo biografias. Como eu estava estudando jornalismo, como assim eu ia ler romances? Eu podia estar lendo clássicos e poesia? Mas por que toda pessoa que se sente mais intelectualizada do que as outras acha que a leitura dela tem que ir para o mesmo ponto em comum? Existe um padrão intelectual naquele tipo de leitura, na poesia, que seja na biografia, que não existe no entretenimento ou nas outras leituras consideradas menores por essa academia? O que é que existe na literatura considerada alta como vivência e aprendizado que não existe na literatura considerada como entretenimento, talvez de uma forma mais lúdica? Então eu acredito que essa questão da literatura de entretenimento das redes sociais, ela está muito atrelada a uma falta de vontade de interpretar realidades diferentes vindas de um pessoal da academia. A gente chega em pessoas intelectualizadas que acreditam que apenas o que é intelectualizado é aquilo que é parecido com ela. E elas pegam tudo que é diferente, tudo que é uma vivência diferente e jogam no grande hall da literatura de entretenimento. Ou então a questão do vocabulário. Se a pessoa não usa um vocabulário específico intelectualizado, ela é considerada uma literatura mais simples, e por conta disso ela não tem tanto valor cultural quanto os outros livros. Eu não acredito nisso. E eu acredito que esses dois problemas que eu comentei no vídeo, eles se conversam bastante. A gente tem o problema das redes sociais alimentando apenas um estilo. E aí a gente tem o problema das pessoas intelectualizadas olhando para nós, produtores de conteúdo literário, que falam muito sobre esses estilos considerados menores dentro da literatura, e eles acreditam que todos nós somos pessoas desintelectualizadas que só leem literatura de entretenimento e que só estão na internet para gerar números e engajamento, quando na verdade a gente gostaria sim de estar falando sobre várias outras coisas. E não é a gente que delimita o que é entregue e o que não é entregue nas redes sociais, mas sim o algoritmo, que é formado por informações retiradas de diversas contas e sobre as quais a gente não tem nenhum tipo de controle como indivíduo. Esse vídeo, então, era mais um desabafo sobre a demanda de produção de conteúdo e coisas que me frustraram sobre não poder falar exatamente sobre todos os livros que eu leio, porque aquele conteúdo não seria entregue para as pessoas. Nunca deixei de ler os livros que eu queria, mas se vocês olharem na minha lista de resenhas, vocês vão ver que algumas resenhas tiveram muitas visualizações, enquanto que outras basicamente não foram entregues para ninguém que já não me acompanhava. Esse tipo de número, quando você trabalha com redes sociais, é, infelizmente, um limitador de produção de conteúdo. Eu tenho o privilégio de ter um outro emprego que me sustenta. Nunca vivi de internet e, por conta disso, eu posso produzir o conteúdo de uma forma mais livre. Mas para as pessoas que dependem do engajamento e dos valores que elas recebem da internet, porque elas trabalham com isso, como elas vão abrir mão dos números para falar sobre coisas que não estão na hype? Então, a gente tem que pensar isso mais como um problema da forma como a internet distribui o conteúdo do que um problema da pessoa em si que está produzindo aquele conteúdo. E pessoas intelectualizadas, pessoas que se sentem superior aí porque leem clássicos e outros livros mais difíceis, poderiam parar um pouco e discutir por que a internet entrega as coisas consideradas entretenimento mais do que essas coisas. E por que a gente não consegue ter espaço para todos os tipos de literatura do mesmo volume na internet. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. E eu sei que ele foi bem sério, mas eu gosto de fazer vídeo de discussão, vocês sabem, eu sempre gostei. Então nada mais justo do que um dos meus vídeos aí do comeback do Chá de Prosa ser um vídeo de discussão sobre algumas coisas que me chateiam na produção de conteúdo e na comunidade literária. Não esqueçam de me acompanhar lá no Instagram e de se inscrever aqui no canal para receber vídeos novos que eu produzi. Beijinho. Tchau, tchau.